Vamos à leitura. Fique conosco até o final. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. E depois disto, aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou Gat e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou a Adarezer, rei de Zobá, junto a Ramat, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadarezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava a Davi, por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadarezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadarezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadarezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Hadarezer, e por havê-lo ferido, porque Hadarezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, e de prata, e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus, e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailud, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Sabza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 19. E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Onum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar o teu pai aos teus olhos, que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti, a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi, e raspou-os, e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se, e avisaram a Davi acerca daqueles homens. E enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi,
enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo, e vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos teus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofac, capitão do exército de Hadarezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros, e 40.000 homens de pé, e a Sofac, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadarezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio, e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe ficou a Rabá, e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro, e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Azatita, feriu a Sipai, dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Euanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o giteu, cuja haste de lança era como órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gat, onde havia um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante, e injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses nasceram ao gigante em Gat, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus servos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a enumerar Israel. Então disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe, e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. E de Judá 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Porém,
os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora, se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gad, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gad veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teu inimigo te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gad: eu estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e destruindo-a ele, o Senhor olhou, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendia contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gad que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gad, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos, que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das portas das entradas, e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado, e madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para o nome e glória
em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que não se pesou porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda a sorte de peritos em toda a espécie de obra, do ouro, da prata e do cobre, e do ferro não há conta. Levanta-te e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor, porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Deixe nos comentários como essa leitura tem sido para você. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe, vai ajudar bastante. Deus abençoe!